Oi, oi, oi! Profituber aqui novamente para mais uma videoaula de história. Hoje a gente vai falar sobre a unidade 11, que, ainda continua a ser sobre o continente africano. Mas dessa vez a gente vai falar sobre uma parte específica dele, que é o Egito Antigo. Nesta unidade a gente vai descobrir o quanto a civilização egípcia foi incrível. Assim como os incas, eles viviam num local onde as condições naturais não eram assim as mais fáceis para a sobrevivência, e por isso eles tiveram que desenvolver várias técnicas para conseguir sobreviver naquele local. A gente vai fazer uma viagem para o norte do continente africano, então, e vamos descobrir muitas informações sobre essa civilização, como, por exemplo, o processo de mumificação e a relação dele com as crenças dos egípcios e a vida após a morte. E também sobre o Rio Nilo e a importância que ele tinha para os egípcios. E também não podemos esquecer do quando a gente for estudar a estrutura de poder do Egito Antigo, ou seja, a pirâmide social. E é isso. Agora, acompanhados pela deusa Ísis, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa civilização incrível. Chamo os meus slides! Vamos começar então com a nossa videoaula sobre a unidade 11, que se chama O Egito Antigo, uma das grandes experiências urbanas da África. A gente precisa começar analisando esse título, uma das grandes experiências urbanas da África. Ele já nos mostra, desde o início da unidade, que os egípcios viviam em cidades, grandes cidades. E, como a gente já viu, então, no continente africano tinham reinos, castelos, grandes civilizações, muita riqueza, e agora também a gente está vendo um pouco mais, focado sobre as cidades que surgiram no Egito Antigo. Por isso que nós chamamos os egípcios de a civilização egípcia, porque afinal pessoas civilizadas são aquelas que moram em cidades. Como a gente continua no continente africano, vamos primeiro localizar onde fica o Egito, aqui no mapa da África. O Egito ele fica localizado no norte do continente africano, na região do deserto do Saara. Essa informação é importante para a gente entender a importância do Rio Nilo na vida dos egípcios, até para o surgimento dessa civilização. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a relação do Nilo com a civilização egípcia nos próximos slides. Para começar, vamos ver um trecho do vídeo de Você Sabia, que fala sobre a religião dos egípcios. Antes das pirâmides já rolava aquele lance de faraó, ostentação. Aliás, todo mundo sabe que é impossível falar do Egito sem pensar na figura do faraó. Mas para entender o faraó, a gente precisa falar da religião egípcia, que é muito da hora. Religião é um capítulo extremamente importante e curioso na história dos egípcios. A religião não era apenas uma parte da sociedade egípcia, e sim o principal pilar dessa sociedade. E tudo que existia na natureza estava associado aos deuses, que eram considerados os primeiros governantes e donos do Egito. E esses deuses eram basicamente os mesmos em todo o reino, mas cada região tinha o seu patrono, que era o mais adorado naquele lugar. O principal era Ra, que era o responsável pela criação do mundo, e os outros deuses foram criados a partir dele. Como Ra era associado ao Sol, ele era sempre representado com a cabeça de uma ave de rapina, como um falcão ou um gavião, mas com o sol do meio-dia em cima de sua cabeça. Outro deus muito conhecido é Osíris, que não tinha cabeça de animal e teria sido o primeiro governante da Terra até ser assassinado. Osíris é uma das figuras mais importantes da mitologia egípcia, porque era ele quem julgava os egípcios depois da morte. Não sei se você já ouviu falar, mas diziam que os reis da Idade Média eram escolhidos por Deus. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. No Egito, a galera achava que o faraó era a encarnação de Horus. O faraó manda em todo mundo, não só porque ele tem poder político e econômico. O poder dele é divino. E isso é algo que os historiadores chamam de monarquia teocrática despótica. O nome é difícil de decorar, mas o que ele significa é fácil de entender. O faraó manda em todo mundo, porque ele é literalmente a encarnação de um deus. Bem, pelo menos é isso que eles acreditavam. Eu podia ficar horas aqui falando sobre as divindades do Egito, porque Deus era algo que não faltava ali. Mas tem um lance ainda mais importante quando a gente pensa na questão da religião. A crença na
vida após a morte. Na verdade, os egípcios foram os primeiros povos da história que acreditaram nessa ideia de vida eterna. E acredite se quiser, isso também era influência do Rio Nilo, porque era assim que eles enxergavam aquele lance das cheias que eu falei aqui. Para os egípcios, as cheias do Nilo nada mais eram que a água fazendo uma terra que estava morta renascer. Aí eles plantavam, colhiam e depois disso a terra morria de novo, até que a cheia fizesse ela renascer mais uma vez. Tudo para eles funcionava com base nisso. E se isso valia para a terra e para o trigo, é claro que valia também para a alma das pessoas. E agora é hora de entender uma das coisas mais legais e famosas do Egito: as múmias. Os egípcios acreditavam que a alma era composta de diversas partes. Uma delas se chamava Ka e representava a força vital da pessoa. O Ka saía do corpo na hora da morte, mas precisava continuar se alimentando. Então os faraós eram sepultados com aqueles banquetes enormes dentro das pirâmides. A outra parte da alma se chamava Ba e representava a personalidade do egípcio. Depois da morte, o Ba precisava voltar todas as noites para o corpo do egípcio para ganhar energia. Por isso que os corpos precisavam ser mumificados e conservados. Além disso, rolavam vários rituais funerários para fazer com que o Ka e o Ba se encontrassem depois da morte. Porque é assim que surgiria o Ak, a versão imortal do egípcio. Eu falei, era um pouquinho complexo, né? Tá, mas como os deuses se encaixavam nessa parte da mumificação? Depois de morrer, os egípcios encontravam Anubis, que era o protetor das pirâmides e guiava as pessoas na vida após a morte. Anubis levava a alma até Osíris, que pesava o coração da pessoa para julgar como ela tinha se comportado durante a vida. Tudo isso para saber se o egípcio tinha sido bom ou mal. Aqueles que eram bons iam morar com os deuses em um paraíso bem parecido com o Egito, mas quem era reprovado acabava com o coração devorado por Ammit, um demônio que era uma mistura de leão, hipopótamo e crocodilo. Ou seja, nada de vida eterna para essa pessoa. Lembra quando sua mãe falava que se você não se comportar, o Papai Noel não vai trazer nada de presente para você? Bem, se você acha isso ruim, é só imaginar que no Egito as mamães falavam assim pro filhinho: é bom você arar essa terra aí, porque senão o seu coração será devorado por um demônio. Tensa, a vida das crianças naquela época era tensa. Mas agora vamos deixar os deuses de lado e ver o que aconteceu com o Egito depois que os faraós surgiram. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de como a civilização egípcia surgiu. Como foi o início de tudo? O que aconteceu para que surgissem essas grandes cidades que a gente ouviu falar já desde o título da unidade? Aproximadamente 4.000 a.C., grupos de pastores que até então eram nômades chegaram nessa região onde ficava o Egito Antigo e onde hoje é o país Egito, e pararam nessa região ali. Por quê? Se estabeleceram ali por quê? Porque ela tinha um grande rio que fornecia para eles água e, consequentemente, uma terra boa para plantar, podiam se locomover pelo Nilo também. Então é ao redor ali do Vale do Nilo que surgem os primeiros nomos, ou seja, as primeiras aldeias, né, de grupos que até então eram nômades, mas ali por causa do Nilo se estabeleceram, resolveram se fixar naquela região pela facilidade de vida que o Nilo fornecia. Quem comandava essas aldeias, né, que são chamadas de nomos no caso do Egito, lembra que lá nos Incas essas aldeias eram chamadas de Ailus. Aqui, nos egípcios, são conhecidas como nomos. E elas eram chefiadas pelos nomarcas. Cada um dos nomos tinha um nomarca que liderava essa população, dividia as tarefas, definia o que cada um ia fazer, governava cada uma das aldeias, antes de elas se transformarem em cidades. Por volta de 2980 a.C., o Egito Antigo começou a sofrer uma divisão. O que aconteceu? Os nomos da região sul, ali embaixo, né, ali mais ou menos onde está Tebas, que é a parte mais clarinha do mapa, se uniram e se transformaram naquilo que é conhecido como o Alto Egito. Sim, os nomos do sul, que ficam embaixo, teoricamente, ficaram conhecidos como o Alto Egito, mas porque aquela região geograficamente é mais alta, por isso, tá? Como assim eles se uniram? Eles perceberam que se eles se juntassem, todas aquelas aldeias, eles se tornariam um grupo mais forte, que poderia se defender contra ataques externos e assim por diante. E eles tinham um governante só para toda essa região sul ali, que a gente conhece como Alto Egito. A mesma coisa aconteceu com os nomos do norte, que se uniram naquilo que ficou conhecido como Baixo Egito. Cada uma dessas regiões tinha o seu líder, como vocês podem ver ali na foto, na imagem.
Então, o Alto Egito ficava no sul, o Baixo Egito no norte, cada um tinha o seu próprio governante. O governante do Alto Egito era conhecido por usar um chapéu, né, que simbolizava uma espécie de coroa branca, enquanto do Baixo Egito, vermelha. E vocês já vão entender por que essa informação é importante. Até que surgiu Menes, que era, na época, governante do Alto Egito. Menes, ele conseguiu unir o Alto e o Baixo Egito. Ele foi o responsável por unir esses dois territórios. E é por isso que ele se tornou o primeiro faraó, conhecido como o primeiro faraó, porque ele unificou o Egito e começou a governar toda aquela região. Ele então passou a utilizar um chapéu, ou no caso uma coroa, branca e vermelha, que era o maior símbolo da unificação das duas regiões, do Alto e do Baixo Egito. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Por que nós podemos afirmar que o governo do Egito Antigo era teocrático? O que é uma teocracia? Uma teocracia, ela pode ser definida como o governo dos deuses. Esse prefixo teo ou tel significa relação com as divindades. Cracia, governo. Então, por que o Egito Antigo pode ser classificado como um governo teocrático ou como uma teocracia? Porque o governante, no caso o faraó, ele era, assim como o Sapa Inca, considerado descendente dos deuses. Ele era considerado uma divindade mesmo, né? Com poderes, inclusive. Os egípcios acreditavam que se desobedecessem o faraó, eles talvez teriam influência nas cheias do Nilo, poderiam ser prejudicados de várias formas. Então, quando uma sociedade ela é regida por um governante que está ligado a uma ou mais divindades, ela é conhecida como uma teocracia, ou seja, é um governo que é relacionado aos deuses. Por isso que o Egito Antigo pode ser, sim, considerado um governo teocrático. Vamos falar um pouquinho das fontes históricas, né, que são super conhecidas, as fontes históricas do Egito Antigo. Todo mundo tem uma fascinação muito grande por essas fontes históricas, porque elas também são super misteriosas e muitas são lindas também, né, super enfeitadas e tal. Vamos falar um pouquinho sobre as fontes que a gente tem disponíveis para estudar o Egito. Começaremos com as fontes materiais. Como vocês podem ver na imagem, entre exemplos de fontes materiais, temos templos antigos, né? Pirâmides, múmias, vários tipos de objetos que são considerados fontes materiais do Egito Antigo. E para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho agora um vídeo que foi feito especialmente para vocês, alunos do 6º ano do Bonja, da Prof. Cris. Oi, alunos da Cris, deixa eu ver se tá filmando. Eu sou a Nanda, a melhor amiga dela, e eu tô viajando no Egito e a gente tá aqui hoje no templo de Abu Simbel, vou mostrar pra vocês. Esse templo aqui. Ele foi construído na dinastia número 19, se eu não me engano, pelo Ramsés II. Depois que ele ganhou alguma guerra que eu não me lembro o nome. E daí, para celebrar a vitória, eles construíram esse templo. Todas as estátuas, elas são o Ramsés, o mesmo imperador, o mesmo faraó. E aí, só que essa daqui teve um terremoto e aí a estátua quebrou. E os pedaços dela estão ali embaixo do pé dela. E os arquitetos resolveram não reposicionar. Esse templo, na verdade, ele foi movido, ele estava em outro lugar, mas ele teve que ser movido e demorou, tipo, muitos milhões de dólares e muitas pessoas para reposicionarem o templo. Aqui embaixo da estátua do Ramsés tem as estátuas da esposa dele, a Nefertari, da mãe, e do outro lado a mesma coisa. As estátuas das esposas e de qualquer outra pessoa, quando elas estão perto do faraó, elas estão sempre no máximo, até a altura do joelho do faraó, nunca mais alto do que isso. Vou mostrar um pouco lá dentro, como é que é. Esse aqui é dentro.
Dá pra ver as inscrituras nas colunas. Olha que linda. Bom, até agora o que a gente tá achando aqui é muito calor aqui. Hoje tá 37 graus, então fica difícil turistar. A gente tava em Cairo, que é bem movimentada, então muita gente, muita confusão, muito trânsito, é muito difícil atravessar a rua. E agora a gente tá em Assuan, que é bem diferente, bem calma, e o pessoal aqui é bem legal, os egípcios são bem legais. Até mais! Continuando a falar das fontes, temos também artefatos, né? Uma série de objetos que foram e atualmente ainda são descobertos pelos arqueólogos. Muitos ainda estão enterrados, né? Não foram descobertos ainda. Então, a história do Egito Antigo, ela é uma história que a todo tempo está se atualizando devido à descoberta de novas fontes. E não faltam artefatos para serem estudados já no Egito, né? Como a gente já conversou na aula, fizemos até o debate, inclusive, eles estão espalhados, muitos deles estão espalhados pelo mundo, não estão nem no Egito. Aqui mesmo é possível ver alguns artefatos. Pertinho da gente aqui em Curitiba, por exemplo, tem o Museu Egípcio, né? Lá a gente consegue também ver bastante coisa. E, por fim, não podemos deixar de falar das fontes escritas, porque, afinal de contas, os egípcios já haviam desenvolvido um tipo de escrita que é conhecida como hieróglifos. E a gente vai falar deles um pouquinho mais aqui para o final da videoaula. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Rio Nilo e a agricultura, principalmente a influência do Rio Nilo na vida dos egípcios. O Rio Nilo, ele fica ali naquela região, né? Ele começa nessa região, essa parte verdinha é conhecida como o Delta do Nilo, né? Que é um conjunto de canais em forma de triângulo, é onde o Rio Nilo começa. E vocês podem ver ali no mapa grande agora que ele parece uma serpente verde, né? No meio do deserto. Vejam, gente, como a região ali é desértica, ela quase não tem pontos verdes, só abaixo lá do deserto do Saara que começa uma região mais verde do continente africano. Então, ali, na época, né, na antiguidade, quando não havia tecnologia, o Rio Nilo era o único responsável por fornecer água e, consequentemente, terras férteis para a agricultura. Por isso que os primeiros lá, grupos de pastores que deram origem aos nomos, se localizaram nessa região especificamente. Como é que funciona esse negócio das cheias do Rio Nilo, né? Porque o nível da água do Rio Nilo determinava o que as pessoas faziam durante o ano. A gente tem o mesmo trabalho o ano inteiro, a gente não depende da natureza, a maioria das profissões, pelo menos, não depende da natureza para agir de uma forma ou outra. Por exemplo, a prof dá aula para vocês o ano inteiro, independente se tem chuva, se tem sol, né? Mas, na época, não era assim. A população, ela se organizava a partir das cheias do Rio Nilo. Como que isso acontecia? Na época das cheias, ali de julho a outubro, a água do Rio Nilo aumentava, né? Porque tinham chuvas, a água do rio subia. Então, vocês podem ver que ela preenche ali até bem pertinho das casas que estão ali na imagem, né? Como o Nilo passava, como a terra ao redor do Nilo passava meses sendo inundada por essa água, né? Ela ficava super hidratada e tal. Nesse processo de cheia do Rio Nilo, formava-se o humus, que era uma sedimentação muito escura, como se fosse uma lama, como se fosse um lodo, e que deu origem ao nome Egito, que significa terra negra, por causa da cor do humus e, consequentemente, da importância dele, pois ele deixava a terra extremamente fértil para que as plantações pudessem ser realizadas. Então, de julho a outubro, enquanto o Nilo estava cheio, não era possível plantar nas margens dele. Então, as pessoas do Egito Antigo focavam mais em construção de casas ou construção de armazéns, conserto dos armazéns, conserto das pirâmides, construção das pirâmides,
várias outras atividades também religiosas, porque no momento eles não conseguiam plantar ao redor do Nilo. Já de novembro a março, a água do Nilo secava, não é que ela sumia, né? Como vocês podem ver ali na imagem, só diminuía o volume, a quantidade de água, porque afinal de contas era um período de seca, ou seja, não tinha tanta chuva. Então o nível do rio baixava e o humus ficava exposto, ou seja, dava para acessar ali, não estava mais cheio de água. Então as populações aproveitavam essa época, de novembro a março, para realizar as plantações, porque o humus que ficava exposto era extremamente fértil, então era ótimo para plantar. E eles plantavam em abundância, para quê? Para depois guardar esses alimentos nos armazéns que eles haviam construídos de julho a outubro, e então se alimentar o resto do ano, enquanto a água estava muito cheia e não era possível plantar, né, que era nos meses de julho a outubro. Então era assim que funcionava essa dinâmica do trabalho no Egito Antigo, era muito baseado pelas cheias ou pela seca do rio Nilo. E aí temos uma frase muito importante do historiador grego Heródoto, considerado um dos primeiros, ou o primeiro historiador, né, o pai da história. A gente vai falar sobre ele nas próximas unidades, quando a gente falar de Grécia. Mas a gente já pode saber que existe uma frase muito conhecida do Heródoto que diz: o Egito é uma dádiva do Nilo. E a minha pergunta para vocês é: por que ele disse que o Egito é uma dádiva do Nilo? O que isso significa? Vamos começar vendo o significado de dádiva. Dádiva é como se fosse um presente, é aquilo que é dado, por isso dádiva, né? E por que será que o Nilo teria dado, né? Por que o Egito seria um presente do rio Nilo? Qual é a relação disso? O que ele quis dizer com essa frase? O Heródoto quis dizer que sem o Nilo, o Egito não teria existido. Então é como se o Nilo tivesse dado o Egito de presente, né? Aquelas terras de presente, pois afinal, como a gente viu, aquela região é desértica, não teria como aquela população ter se localizado ali e se expandido tanto e criado uma civilização tão grande se não fosse a presença do Nilo, que fornecia a água, fornecia o transporte, fornecia o humus para a plantação e assim por diante. Então, por isso, o Heródoto disse essa frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. E quanto à estrutura de poder do Egito Antigo, como é que era a pirâmide social? Quem estava no topo, vocês já sabem, era o faraó, né? Que era o governante. O primeiro faraó, só para relembrar, foi o Menés, quando ele uniu a parte do Alto Egito e do Baixo Egito, tornando-se, então, o único governante do Egito Antigo. Por isso, ele foi considerado o primeiro faraó. Mas depois deles tiveram vários outros. Como que era organizado, então, o poder do Egito, né? Como a gente já viu, era uma teocracia, pois afinal o governante estava ligado, né? Ou acreditava-se que ele estava ligado às divindades. Além disso, o Egito também é considerado uma dinastia. Por quê? Porque o poder era passado de pai para filho, assim como o Sapa Inca. Então, quando um faraó morria, quem assumia era um dos seus filhos. Por isso, uma dinastia. Quais eram as funções do faraó, né? Porque, afinal de contas, não era só ficar lá mandando em todo mundo. O faraó ele deveria comandar os trabalhadores, criar leis, coordenar o exército, controlar as colheitas, armazenar alimentos, definir obras públicas, administrar os impostos, muita coisa, né? Então, o faraó trabalhava pra caramba, ele realmente administrava a população, o território. E como que ele demonstrava poder? Ele usava roupas especiais, usava a coroa branca e vermelha, que a gente viu, né, que simbolizava a união do Alto e do Baixo Egito. Ele usava muitas joias, insígnias sagradas, símbolos dos deuses, ele usava, para lembrar a população do poder dele, tanto político quanto religioso. Então, para que as pessoas sempre fossem lembradas de que ele estaria ligado às divindades e por isso ele deveria ser obedecido. E por que então ele era obedecido? Primeiro e acima de tudo, pois acreditava-se que ele era ligado às divindades e por isso ele era capaz de controlar as cheias do Nilo e influenciar na vida das pessoas devido aos poderes dele. Além disso, quem desobedecesse o faraó, isso era considerado um crime, né, e poderia ser penalizado.
E temos também a pirâmide social egípcia, né? Eu trouxe aqui uma pirâmide um pouquinho mais completa até do que aquela da apostila, mas enfim, ela também nos mostra mais ou menos que era uma sociedade estratificada, ou seja, né? Tinham várias camadas sociais. Quem estava no topo era o faraó, logo abaixo dele a família dele, né? A esposa principalmente, que também era enterrada junto com ele quando o faraó morria, era enterrado nas pirâmides. Na base da pirâmide estavam os pescadores, os servos, os prisioneiros, os camponeses e assim por diante. E ali pelo meio temos profissões, né, funções com um pouco mais de prestígio, como por exemplo os militares, os sacerdotes, o vizir, que era responsável pelas finanças, né, e assim por diante. Então é uma pirâmide um pouco já mais complexa do que as últimas que a gente tem visto. Já tinham várias funções, né? A especialização de funções já tinha acontecido no nível bem alto no Egito Antigo, mas, assim como nas outras pirâmides sociais que a gente viu, no topo sempre estavam os governantes. Nessa última parte da aula, a gente vai falar então sobre os aspectos da religião no Egito Antigo. Falaremos sobre os deuses, o fato de como eles eram politeístas, né, porque acreditavam em vários deuses, os tipos de deuses, mumificação e a religião e a relação com a religião, o motivo de existirem pirâmides e várias outras coisas. Essa imagem representa como eles acreditavam que era a vida após a morte, ou seja, o que acontecia quando um egípcio morria. Vocês podem ver que a imagem ela começa da esquerda para a direita. Lá em cima, inicialmente, mostra a primeira coisa que um morto faria quando ele passaria para a vida após a morte, que seria saudar os deuses do Egito. Depois, ali olhando na tira de baixo, Anubis, aquele deus ali com cabeça de chacal e corpo humano, levaria a pessoa que morreu até a balança. Nessa balança, seria pesado o seu coração. Se o coração fosse tão leve quanto uma pena, o morto seria conduzido, como vocês podem ver ali na próxima imagem à direita, até Osíris, né? E passaria então para o Duá, que seria o local onde eles acreditavam que as pessoas que morriam e tinham o coração tão leve quanto uma pena viveriam para sempre, como se fosse um paraíso. Agora, se o peso do coração fosse maior do que o peso de uma pena, ou seja, isso significa que a pessoa não teria sido boa durante a vida, né? Que aqueles que eram bons teriam um coração tão leve quanto uma pena. Mas se tivessem o coração pesado porque tiveram atitudes ruins durante a vida, eles não chegariam a ser encaminhados até o deus Osíris para serem levados para o Duá, que era esse tipo de paraíso. Sabe o que aconteceria se o coração fosse mais pesado que uma pena? Aquele deus ali, né, com cabeça de jacaré, corpo de leão, iria devorar a pessoa e ela não teria direito de ir para o Duá na vida após a morte e reencontrar os seus parentes e ter uma vida eterna. Então essa era a crença dos egípcios em relação ao que acontecia depois que eles morriam. Como a gente já viu, né? Então eles tinham crença em vários deuses, ou seja, eram politeístas. E também acreditavam que havia uma vida após a morte, onde eles viveriam nesse local que eles chamavam de Duá. Tem uma característica bem interessante dos deuses egípcios, que é que eles tinham 3 tipos de deuses. Deuses antropomórficos, zoomórficos e antroposomórficos. Ou seja, antropo, né? Esse prefixo vem de humano, tanto que tem aquela disciplina antropologia, né? Então, os deuses antropomórficos seriam os deuses que teriam formas humanas, como, por exemplo, Osíris, que está sentado ali, né, como se fosse um trono ali na parte da direita do desenho. Ísis, a Ísis, na verdade, ela tinha 2 formas, né? Mas ela tinha também a sua forma humana. Por outro lado, haviam também os deuses zoomórficos, que tinham apenas formas de animais, como é o caso daquele ali que devorava as pessoas caso o coração fosse mais pesado que uma pena. E por fim, os deuses antroposomórficos, a junção dos dois, que tinham características tanto humanas quanto animais, como é o caso do Anubis, né? Que tá levando ali o morto na parte esquerda do desenho, que ele tinha uma cabeça de chacal e um corpo de humano, ou seja, ele tinha formas humanas e animais
no mesmo deus. Então, essa é uma característica bem específica dos egípcios. Deuses zoomórficos, antropomórficos e antroposomórficos. Para que servia, então, a mumificação, que é uma característica tão singular dos egípcios? Eles faziam a mumificação porque eles consideravam que ela conservava o corpo intacto para que ele pudesse, então, viver essa vida após a morte no duá. Caso ele passasse pelo julgamento e fosse encaminhado ao duá, ele teria que ter, eles acreditavam, né, que o morto teria que ter o seu corpo intacto e também os seus pertences. Por isso eles eram enterrados em pirâmides ou em túmulos junto com os seus pertences, para que ele pudesse usar tanto o corpo quanto os pertences na sua vida eterna. E aí, como a prof já disse, né, essa era a principal função das pirâmides. A gente já vai ver um pouco mais aprofundado, mas as pirâmides serviam para guardar o corpo dos faraós, junto com, para eles ficarem, né, intactos, para ninguém violar o corpo, porque eles acreditavam nessa vida após a morte. Também para que pudessem ser guardados pertences do faraó junto com eles. E nas pirâmides, nas paredes das pirâmides, haviam também desenhos, como se fossem instruções para que a pessoa pudesse seguir o seu caminho até o julgamento, até a vida após a morte. Então, essa era a principal função das pirâmides no Egito Antigo. Aqui a gente tem um infográfico da mumificação, mostrando todas as etapas, né? É aquele infográfico que a gente já viu em aula, ou que a gente vai ver ainda em aula na aula da mumificação. Então, mostra ali todas as etapas da mumificação. Vou postar para vocês no Classroom também, para vocês verem ele. Qual era, então, a função da mumificação para os egípcios? E será que todas as pessoas tinham o direito de ser mumificadas? Bom, a função da mumificação, como a gente acabou de ver, né, era preservar o corpo, manter ele preservado, porque vocês viram na experiência da maçã que as ervas, né, no caso que os egípcios usavam na mumificação, o sal e outros elementos ajudavam a manter o corpo mais preservado. Afinal de contas, vocês viram que a maçã mumificada estava muito mais intacta do que a maçã não mumificada. E para que eles queriam manter esse corpo preservado? Para que eles tivessem ele intacto na vida após a morte. Todas as pessoas tinham direito e condições de ser mumificadas? Não, porque era um processo muito caro na época, né? Então, apenas pessoas com muito poder, muito prestígio, que acabavam sendo mumificadas. E isso era um problema, porque muita gente ficava com medo, né? As pessoas que não tinham muitas condições de serem mumificadas tinham medo de que elas não pudessem ter essa condição para viver a vida após a morte. Mas, não, nem todas podiam ser mumificadas. E apenas os faraós eram enterrados em grandes pirâmides. Já que estamos falando de pirâmide, então vamos ver um pouquinho mais sobre elas, né? Nessa foto estão as 3 pirâmides mais famosas do Egito, que são as pirâmides de Gizé, Miquerinos, Kefren e Quéops, né? Que ficam lá na cidade de Gizé. São aquelas que a gente sempre vê na TV, nas reportagens e tal, né? Mas existem outras pirâmides no Egito também. Aqui a gente tem uma imagem de como seria uma pirâmide por dentro, né? Então ali bem no meio ficava a câmara do rei, onde ficava, no caso, o corpo do faraó. Também abaixo ali, onde ficava o corpo da esposa do faraó. E aí vocês podem ver que tem vários compartimentos, né? Para manter a segurança do corpo, para não ser violado e assim por diante. As pirâmides, então, agora, como vocês já sabem, eram usadas como túmulos para os faraós. Junto com eles eram enterrados objetos pessoais, pois eles acreditavam que os faraós precisariam desses objetos na vida após a morte. E essas pinturas na parede, como a prof já falou, retratavam tanto cenas do cotidiano, né, da vida que o faraó teve, quanto eles acreditavam que ajudava na passagem para o outro mundo, que serviam quase como um guia, um manual, como instruções para o faraó quando fosse passar por esse processo da vida após a morte, soubesse o que fazer, né, ou como seguir, quais eram as etapas e assim por diante. Aqui a gente tem uma foto de dentro de uma pirâmide, né, uma pirâmide real. Então vocês podem ver ali os desenhos nas paredes, os deuses, vários deuses, o que nos indica que eles eram politeístas, deuses antroposomórficos, antropomórficos, zoomórficos, como a Ísis lá em cima, né, o pássaro. E vocês podem ver ali nas paredes símbolos, né, representações do julgamento e das etapas da vida após a morte, como a prof acabou de citar, que realmente eram assim as paredes de algumas das pirâmides.
Vamos ver agora um rápido vídeo sobre como é por dentro de uma pirâmide. No vídeo de hoje a gente vai entrar em duas pirâmides, a pirâmide vermelha, que é essa aqui atrás, e a pirâmide Teti. Elas são bem diferentes e vale a pena você conferir esse vídeo até o final. Eu sou Marcos Vaz e tô aqui agora no Egito. Bora! Aí como é que é o negócio? A galera tá subindo, ó. E ali, ó, a galera descendo. E daqui a pouco a gente vai ver como é que passa aqui. Mas você pode ver que é bem baixinha. Ela tá toda baixada ali, ó. E olha como que é essa parte aqui. Aqui devia estar um sarcófago, né? Uma câmara mortuária. Olha só como que é o teto. Como se fosse uma pirâmide também. E eles construíam de dentro pra fora as pirâmides. E aquela pirâmide que a gente acabou de entrar foi a primeira pirâmide bem sucedida da história do Egito, cara. Então tem grande importância aí. Pirâmide do faraó Teti. E depois a gente vai entrar aqui na tumba do seu vizir, que tá bem ornamentada, tá bem, cara. Vamos agora para mais uma pirâmide do faraó chamado Tite. Falam que essa aqui é bem diferente também. E olha só que doideira, ó. Tem um sarcófago aqui, ó. Só que já levaram a múmia. E aqui em cima, no teto, tem várias estrelas. E antigamente poderia ser pintado, né? Porque acho que a tinta já foi embora tudo. E além disso, a gente tem também aqui, ó, os símbolos. Olha que maneiro, ó. E logo depois de conhecer a pirâmide do faraó Teti, a gente conheceu a casa do seu vizir. E a gente consegue ver cenas do cotidiano do Egito antigo gravados na parede. E a gente consegue ver também o alto grau de detalhamento, é muito bem executado. Quais eram então, gente, as funções das pirâmides para a civilização egípcia? Elas tinham a função de guardar o corpo do faraó depois de morto. Além disso, nas suas paredes estavam gravadas instruções de como realizar a passagem para a vida após a morte. E além disso, como a gente já viu na apostila também, elas eram tão grandes e imponentes porque elas ajudavam a lembrar a população sobre o quanto o faraó era poderoso. Isso é bem importante também. Não é à toa que elas eram enormes. Por fim, vamos falar um pouco dos hieróglifos, que eram a escrita egípcia. Vocês já sabem, já estão acostumados, já viram, a gente até já fez atividades sobre a forma como os hieróglifos eram utilizados, né? Então, eles eram símbolos, certo? Que representavam a escrita. Vamos ver o que significa essa palavra. Hieros, o prefixo hieros, no idioma dos egípcios, significa sagrado. E glyphen, escrita. Então, a tradução dessa língua, hieróglifo, seria então uma escrita sagrada. E, de fato, não era qualquer um que podia escrever. As pessoas normais não sabiam escrever. Não faziam lista para ir no mercado, nem nada assim. As únicas pessoas que sabiam escrever eram as pessoas ligadas à religião, como, por exemplo, sacerdotes. Então, não era qualquer pessoa que podia escrever, nem podia se escrever qualquer coisa. A escrita era mais voltada para representar a vida do faraó, porque, afinal, ele era considerado uma divindade, rituais de adoração às divindades e assim por diante. Não para qualquer coisa, né? E esses símbolos que a gente vê nos hieróglifos, eles representam não apenas letras, como a gente usou aquele guia na atividade, mas também ideias e sons. Vocês podem ver que ali embaixo o SH tem uma representação, o CH tem outra, o KH outra, e muitas vezes um hieróglifo significava toda uma palavra ou uma expressão, uma ideia. Esse guia que a gente usou na atividade, que está aí no slide para vocês, é uma aproximação de algumas das letras, mas não que a gente consiga traduzir todos os hieróglifos letra por letra. Para finalizar nossa aula, eu trouxe então essa obra de arte de um artista chamado Herbert Sobral, que fez uma brincadeira, né? Como seriam se hoje em dia a gente usasse hieróglifos. Então ele usou símbolos do nosso dia a dia, né? Das redes sociais, de aplicativos de música, de dispositivos móveis e assim por diante,
para simbolizar o que seriam os nossos hieróglifos hoje em dia. Querendo ou não, a gente também vive e se comunica muito através de símbolos atualmente, né? Quem não conhece, por exemplo, um símbolo do WhatsApp ou um símbolo de compartilhamento, ou melhor, o símbolo do Wi-Fi, né? Esse é muito procurado em todo lugar que a gente vai e assim por diante. Então, ele fez essa obra de arte, quase uma brincadeira, para relacionar o quanto essa ideia de se comunicar por símbolos não existia apenas no Egito Antigo, como a gente também faz. E é assim, com a alegria desses deuses egípcios pulando, dançando e cantando, que a gente termina a unidade 11 sobre o Egito Antigo e também, consequentemente, os nossos estudos sobre o continente africano. Eu espero que vocês tenham se apaixonado por ele também, assim como eu sou apaixonada, e que vocês tenham conseguido descobrir várias coisas importantes e interessantes e, principalmente, coisas que a gente não imaginava. Agora, nas próximas unidades, vem aí Grécia e Roma. Beijinhos!